Imagine que tudo que você aprendeu na escola sobre a origem dos primeiros americanos esteja errado. Durante décadas, livros didáticos, museus e documentários repetiram a mesma história. Os primeiros humanos teriam atravessado uma ponte de terra ligando a Sibéria ao Alasca, e quando o gelo recuou, caminhado por um corredor livre de gelo até ocupar o continente americano. Uma narrativa simples, elegante e confortável. Mas a ciência nem sempre recompensa o conforto. Às vezes, ela o destrói completamente. E foi exatamente isso que aconteceu em um lugar silencioso, aparentemente comum, às margens de um rio no oeste de Idaho. Em 2009, a arqueóloga Lauren Davis, da Universidade Estadual do Oregon, estava examinando um terraço fluvial às margens do rio Salmon. À primeira vista, não havia nada de especial ali. Fazendeiros cruzavam aquela área há décadas. Moradores caminhavam pelo local sem imaginar que pisavam sobre algo extraordinário. De vez em quando, alguém encontrava uma pedra estranha, uma lasca afiada, mas nada que despertasse grande atenção. Ainda assim, havia algo naquele terreno que chamou a atenção de Davis. Ela decidiu investigar com método, paciência e rigor científico. O que sua equipe não sabia era que estavam prestes a desencadear uma revolução na arqueologia americana. O local é conhecido hoje como Cooper's Ferry, mas para o povo indígena Nepehé, aquele lugar sempre teve um nome, Nipehé, um local ancestral preservado nas tradições orais transmitidas de geração em geração. Por muito tempo, a arqueologia ocidental tratou essas tradições como mitos, histórias simbólicas, sem valor histórico concreto. Mas Cooper's Ferry provaria que a memória indígena podia alcançar um passado muito mais profundo do que a ciência jamais admitiu. As escavações começaram pelas camadas superiores do solo, e tudo parecia confirmar a história tradicional. Pontas de projétil Clovis surgiram. Aquelas ferramentas de pedra com canais centrais consideradas por quase um século a marca dos primeiros americanos. As datações confirmaram, cerca de 13.000 anos, exatamente o que os livros diziam. Tudo parecia tranquilo, tudo parecia resolvido, mas então a equipe decidiu escavar mais fundo. Abaixo da camada Clovis, algo mudou. As pontas caneladas desapareceram. O solo tornou-se mais escuro, mais compacto. E então surgiu algo que não deveria estar ali. Uma lareira. Não um incêndio natural, mas uma estrutura cuidadosamente construída. Um buraco escavado no solo, revestido com pedras rachadas pelo fogo, projetadas para reter e distribuir calor. Dentro dela, carvão vegetal e madeira queimada por mãos humanas milhares de anos atrás. Ao redor, dezenas de ferramentas de pedra e centenas de lascas afiadas, os resíduos deixados por artesãos experientes. Aquilo não era um acampamento passageiro, era um local de ocupação prolongada, um lugar onde pessoas viveram, trabalharam, prepararam alimentos e retornaram repetidamente. As armas encontradas ali confirmaram que algo estava muito errado com a narrativa tradicional. As pontas não eram cloves, eram pontas com haste, cuidadosamente moldadas para serem encaixadas em cabos de madeira. Esse tipo de tecnologia pertence ao que os arqueólogos chamam de tradição ocidental de pontas com haste. No total, foram recuperados 189 artefatos das camadas mais profundas, incluindo lâminas, raspadores, ferramentas multifuncionais e 27 instrumentos completos. Mas o detalhe mais revelador não foi apenas o que encontraram, mas sim como encontraram. Muitas dessas ferramentas estavam enterradas em fossas culturais, buracos escavados deliberadamente para armazenar instrumentos valiosos. Isso não é algo que se faz em um local visitado apenas uma vez. Você só enterra ferramentas para uso futuro em lugares que conhece, em lugares que considera seguros, em lugares para os quais pretende voltar. Isso indicava ocupação repetida ao longo de gerações, um conhecimento íntimo da paisagem e uma relação profunda com aquele território. Quando as amostras de carvão da lareira foram enviadas para datação por radiocarbono, os resultados foram chocantes. As datas variavam entre 15 e 16 mil anos antes do presente.
Isso significava que pessoas estavam vivendo ali pelo menos 3.000 anos antes da cultura Clovis sequer existir. E isso criava um problema gigantesco, porque há 16.000 anos o famoso corredor livre de gelo simplesmente não existia. Naquela época, as gigantescas camadas de gelo Laurentide e Cordilhana estavam em sua extensão máxima. Em alguns pontos, tinham mais de 1,5 km de espessura, formando uma muralha de gelo contínua do Alasca até o norte dos Estados Unidos. Mesmo que uma pequena abertura tivesse existido, estudos biológicos mostram que aquela região teria sido um deserto gelado, sem plantas ou animais suficientes para sustentar viajantes humanos. Em outras palavras, a porta estava completamente fechada. Se havia pessoas vivendo em Idaho há 16.000 anos, elas não chegaram caminhando. Elas vieram por outro caminho. A resposta começou a surgir quando os pesquisadores analisaram as próprias ferramentas. Elas eram feitas de silício criptocristalino, uma pedra de altíssima qualidade que fratura como vidro, criando lâminas extremamente afiadas. Esse material não ocorre naturalmente em Cuppers Ferry. Ele precisava ser obtido em fontes geológicas específicas, a quilômetros de distância. Isso prova que aquelas pessoas eram móveis, organizadas e conheciam profundamente os recursos do ambiente. Mas a verdadeira revelação estava no design das ferramentas. As pontas com haste eram quase idênticas às ferramentas do Paleolítico Superior Tardio encontradas no Nordeste Asiático, especialmente no Japão e na Sibéria, datadas de cerca de 20.000 anos atrás. As técnicas de fabricação coincidiam perfeitamente. Os métodos de redução do núcleo, o formato das lâminas, a ausência do estilo canelado, tudo apontava para a mesma tecnologia tradicional. Era como uma impressão digital cultural atravessando oceanos e milênios. Isso deixava apenas uma possibilidade. Se a rota terrestre estava bloqueada pelo gelo, essas pessoas só poderiam ter chegado à América de barco. É aqui que entra a chamada hipótese da rodovia de algas marinhas. Durante o auge da última era gelau, enquanto o interior do Canadá estava soterrado sob gelo, o litoral do Pacífico permanecia aberto. E mais do que isso, era incrivelmente rico. Florestas de algas marinhas se estendiam por milhares de quilômetros, criando um ecossistema abundante em peixes, cepas, lontras, moluscos e aves marinhas. Para grupos humanos com cultura marítima, aquilo não era uma barreira, era uma superestrada natural. Por volta de 17.000 anos, grupos humanos começaram a explorar a costa sul da Beríngia, a vasta massa de terra que conectava a Sibéria ao Alasca. E, seguindo a abundância de recursos, estabeleceram acampamentos ao longo da costa e, pouco a pouco, avançaram para o sul. O sistema do rio Columbia teria sido a principal porta de entrada para o interior do continente. E o rio Salmon, rico em peixes que retornavam todos os anos para desovar, teria atraído esses grupos repetidamente até aquele exato terraço fluvial onde hoje está Cuppers Ferry. Essas pessoas não estavam apenas pescando. Espalhados entre as ferramentas, os arqueólogos encontraram fragmentos ósseos de uma espécie extinta de cavalo da Era Gelau, conhecida como ecos. Esses restos estavam em associação direta com as lareiras e ferramentas, provando que os habitantes de Cuppers Ferry caçavam e processavam megafauna, animais gigantes que desapareceram no fim da Era do Gelo. E então, a genética entrou em cena para conectar todas as peças. Em 2014, cientistas sequenciaram o genoma de um bebê enterrado há cerca de 12.600 anos em Montana, conhecido como Anzick Child. Ele foi encontrado com mais de 100 ferramentas Clovis cobertas de ocre vermelho. Seu DNA revelou que cerca de 80% dos nativos americanos atuais, do Canadá até o Chile, descendem diretamente da família daquele menino. Mais impressionante ainda, seu genoma mostrava uma mistura de ancestrais do leste asiático e da Sibéria, provando que uma população fundadora única se formou antes de migrar para as Américas. O outro indivíduo antigo, conhecido como Spirit Caveman, encontrado em Nevada e datado de 10.700 anos, foi associado à mesma tradição de ferramentas com haste encontrada em Cuppers Ferry.
A análise genética confirmou que ele era parente próximo do Anzique Child e, por extensão, dos nativos americanos modernos. Isso conectou definitivamente a arqueologia ao DNA. As pessoas que viveram em Cuppers Ferry há 16 mil anos eram os ancestrais diretos dos povos Clovis que surgiriam milhares de anos depois. Clovis não substituiu ninguém. Clovis evoluiu a partir deles. O mais impressionante sobre Cuppers Ferry não é apenas sua antiguidade, mas sua persistência. O local foi ocupado repetidamente por cerca de 3 mil anos. Gerações retornaram ao mesmo terraço, caçaram os mesmos animais, usaram as mesmas fossas para armazenar ferramentas. As evidências mais profundas indicam que a ocupação humana pode ter começado ainda antes, talvez há 17 mil anos. Isso transforma Cuppers Ferry em um dos assentamentos humanos mais antigos do hemisfério ocidental. Se você chegou até aqui, saiba que essas histórias esquecidas continuam sendo reveladas todos os dias pela ciência. E se você quer continuar explorando os mistérios mais profundos da nossa origem, inscreva-se no canal Mundo Inexplorado, deixe seu like, compartilhe este vídeo e ajude a trazer à luz aquilo que o tempo tentou esconder.